Olá, nós do Sensibilidade Entrevistas, Beatriz Breves, Lindalva Almeida, eu, Zuleide Bessi, vamos ter o prazer imenso de apresentar a vocês a nossa entrevistada, Mônica Medeiros de Moraes e Castro, mestre de Reiki nos sistemas Ushui tibetano, Karuna Reiki, Holy Fire Reiki, Reiki Usui com formação no Japão, em aprendizado para se tornar mestre no sistema Rei do Reiki. Sistema sistematizado pelo Sansei Fuminori Aoki, de Tóquio, Japão. Terapeuta prânica, instrutora de yoga com especialização em yoga restaurativa, praticante de Chawang Nauso Reiki, níveis 1 e 2, empoderada pelo Lama Curador do Tibete, Lama Gang Shen, falecido. Mônica, que currículo, Mônica! Que belíssimo currículo, que prazer e Obrigada. Sensibilidade Entrevistas tem de tê-la aqui conosco. Mônica, Obrigada. eu vou começar com uma primeira pergunta, que seria, Mônica, como você descobriu o Reiki? E o que a motivou a se tornar mestre nesta prática? Bem, Zoleide, em 2003, bem no início, eu passei por uma cirurgia de endometriose e uma amiga minha de infância, estudamos juntas, né? Quase que uma irmã, há tantos anos que nos conhecemos, ela foi me visitar no hospital e falou assim, amiga, mais tarde eu vou te mandar um reiki. Aí eu fiquei pensando, bom, o que será, né? Mas tudo bem, eu já tinha ouvido falar en passant, mas não conhecia. Então, eu me tornei receptiva, né? O principal, você está receptiva à energia, quer acredite ou não. E assim foi, eu confiei, aceitei a energia e penso que a recebi. E aí anos se passaram, né? Eu tinha meu emprego, era funcionária pública no governo do estado do Rio de Janeiro, então não tinha muito tempo, eu tirava plantões de 24 horas, filho pequeno e tal. Então fui deixando passar. Lá pelos idos de 2010, fiz formação de yoga, né? E depois, em 2014, eu fui pelos caminhos da cura prânica, que é uma terapia maravilhosa também. E aí, um dia eu estou no Facebook e vi uma postagem do veterinário daí de São Paulo, que se chama Ricardo Garé, e dizendo que ia ministrar cursos de Reiki, níveis 1 e 2, aqui no Rio de Janeiro. E que a formação era voltada, para além de pessoas, também aos animais. Aí eu fiquei mega interessada, porque assim, eu tenho verdadeira paixão pelos animais. Eu já podia tratá-los através do Pranic Healing? Sim, podia, mas eu queria saber mais. E aí eu enveredei por esse caminho. E gostei muito do que aprendi com ele. Aí eu cheguei a me inscrever no nível 3A, que seria aí em São Paulo, aqui no Rio, aliás. Não formou a turma, e aí ele me devolveu o dinheiro, ele foi uma pessoa maravilhosa. E eu resolvi buscar um professor aqui no Rio. Aí um dia eu estava numa livraria e achei um livro do mestre Johnny DeCarlo, um livro que todo mundo tem que ler, Reiki Universal. Me apaixonei pelo livro e descobri que ele fica aqui do lado da minha casa, na rua Siqueira Campos, no Rio de Janeiro. Ele tem instituto em São Paulo e tem aqui no Rio também. E lá eu fiz diversas formações com ele. Nível 3A, 3B, Karuna Reiki, que é o sistema do mestre norte-americano William Lee Rand, né? Depois eu fiz formação com uma amiga minha, que também foi ao Japão conosco, no sistema Holy Fire, né? Que é a atualização, né, do Karuna Reiki, pelo sistema do William Lee Rand também, né? E depois fui fazer cursos com Lama Ganchen, né? Foi uma pena, porque seriam 5 níveis dessa técnica, né? Chawan Nauso Reiki. Eu só consegui fazer 2, né? Porque, infelizmente, ele foi para o mundo espiritual com a pandemia. E assim foi. Então, eu fui fazendo esses diversos sistemas. Aí, em 2018, o mestre John DeCarlo
anunciou que ia ao Japão, parece que foi na quarta vez que ele ia ao Japão. E aí eu pensei, nossa, como é que eu vou, né? Eu funcionária pública, como é que eu vou fazer, né? É muito caro. E tudo deu certo. Eu estava 2 anos sem receber 13º, com as minhas técnicas de reiki, logo do início. Eu fui mentalizando, coloquei no meu caderno de reiki e, incrivelmente, o Estado do Rio de Janeiro pagou os 2 anos atrasados de 13º. E aí eu comecei a dar bastante aula de yoga, dava para aqui no condomínio, dava personal para um vizinho, ia na casa de uns amigos, também dava aula, e assim eu consegui pagar a viagem. Foi assim, uma viagem muito bacana, de muito aprendizado. Eu tive a oportunidade de ir com o Johnny e com mais 40 reikianos, e lá fizemos a formação do nível 1 e 2 do sistema Reidoreiki, na cidade de Tóquio. E continuo dando, como é que se diz? Continuo estudando com a mestre sênior dele, a Sensei Ansai Emiko, que vem ao Brasil agora, para me tornar mestre no sistema Reidoreiki, porque lá eu fiz o nível 1 e 2, e como já éramos reikianos, todos recebemos a certificação japonesa de mestre de Reiki Usui, e não no sistema Reidoreiki. A gente está se aperfeiçoando para se tornar um professor desse sistema. Então, foi assim que eu cheguei no Reiki, e me interessei também porque eu posso ministrar às outras pessoas as técnicas, fazer as sintonizações ou iniciações, ou seja, tornar outras pessoas reikianas. Muito É, bem. Mônica, eu vejo que você não fala reiki, como a gente fala. Você fala reiki, né? Reiki. É reiki. É reiki. O que acontece? Aqui no Brasil, todo mundo fala reiki, né? Como se tivesse 2 R's. Não é necessariamente errado falar dessa maneira. Como muita gente fala yoga, também não é errado, porque a gente está no Brasil. Porém, se você for para o lado do yoga, o correto seria yoga, com o som fechado, Y-O-G-A. Mesma coisa é o reiki. Não existe a sílaba re em japonês, e sim a sílaba re, R-E. Então, se você chega no Japão e fala reiki, eles vão ficar, o quê? Porque ninguém sabe o que é. Entende? Mas então, conta para nós, Mônica, como é que é esse benefício do reiki para a saúde e para o emocional das pessoas? Outros animais também, como você colocou também, né? Como é que seria isso? Como é que funciona? O reiki, ele tem 2 ideogramas. Ou 2 caracteres, né? Os caracteres são chineses, né? Porque até o século V o Japão não tinha escrito. Então, o que significa o caractere rei? Né? É uma chuva de reiki, né? É uma energia cósmica universal. E o caractere ou ideograma ki, ele é energia vital, a energia que anima a todos os seres vivos. Então, o reiki, ele é uma energia cósmica, primordial cósmica. A técnica não foi transmitida por ninguém ao primeiro mestre, que foi o Sensei Mikao Usui, um japonês. Como é que ele chegou nesta técnica? Ele a descobriu numa prática de jejum durante 21 dias no Monte Kurama, que fica em Kyoto, no Japão. Um lugar assim de uma energia incrível. Tivemos a possibilidade de ir visitar o local. Então, ele passou lá 22 dias só à base de água e 22 pedrinhas para fazer essa contagem dos dias. Então, ele teve um contato com a atmosfera universal, ou seja, com o espírito universal Rei, em 1922. E aí ele criou a Usui Reiki Ryoru, que é uma técnica terapêutica de Reiki Usui, que tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física. Quais são também os benefícios? Fortalece a mente e o físico,
serve para direcionar a pessoa, né, o reikiano, por um caminho correto de vida através da recitação do Gokai, que significa os 5 princípios do Reiki, que são palavras, né, mensagens deixadas pelo 122º imperador do Japão, o imperador Meiji, né, que abriu as portas do Japão ao Ocidente. Ele era amigo do Sensei Mikao Usui, então ele tomou essas palavras e criou, né, com essas palavras, o Gokai, que deve ser recitado filosoficamente, né, pela manhã e à noite. Que mais? É uma técnica espiritual? É uma técnica espiritual. Ela nos conecta com a energia cósmica. Todas as partes do nosso corpo, especialmente os olhos, a boca e as mãos, elas não só emitem energia, como luz. Mesmo aqueles que não acreditam na energia Reiki, eles podem se beneficiar dos seus efeitos e vir a recuperar a saúde. Logicamente que você só vai enviar a técnica se a pessoa permitir. Se a pessoa estiver acamada, em coma, impossibilitada, um ser da família, né, um parente próximo, pode autorizar. Então, a gente, quando é reikiano, eu quero ajudar todo mundo. Às vezes que a pessoa não quer ser ajudada. Você entende? Porque a energia vai, mas se você estiver receptivo, é muito melhor. Então, todos nós possuímos a habilidade de usar as técnicas. Qualquer pessoa tem a capacidade, através das técnicas do Reiki, de tratar a si próprio e aos demais seres, seja plantas, animais, seres humanos, tudo pode ser tratado. Ela limpa e equilibra energias dissonantes. Com a prática, a energia se torna mais fluida, harmônica, trata doenças crônicas, proporciona benefícios físicos, emocionais, mentais, contribui para reduzir a depressão e a ansiedade, proporciona sensação de bem-estar, paz, autoconfiança, alegria. Por ser uma terapia de cura natural e holística, ela trata o corpo como um todo. Essas são um dos poucos benefícios que a energia Reiki proporciona. Diz uma coisa, é, uma pessoa que queira começar no Reiki, né? Como é que ela faz? Quer dizer, quais são os passos para ela começar o Reiki 1, 2, 3, enfim, e chegar até Sim, o mestrado em Reiki? E também é porque tem vários sistemas, né? Você falou aí 2 sistemas, mas tem outros. Como é que a gente sim. se situa nessa Bom, trajetória? A gente que não, quem é leigo no assunto e quer entrar nesse mundo. eu particularmente comecei pelo Reiki, o Sui tibetano, tá? Aí, no caso, você começa pelo nível 1. O nível 1 é um nível que eles chamam de o despertar. Você desperta para aquela energia que já está latente dentro de nós. Em japonês, esse nível é chamado de nível Shoden. Quando você realiza o nível 1, você já obtém uma certa capacidade para tratar problemas de saúde em pouco tempo. Alguns mestres, inclusive, não são todos, quando iniciam o aluno nesse nível, já o sintoniza e ensina como utilizar o primeiro símbolo do Reiki, que é o Chokurei, que é um símbolo assim maravilhoso. É como se fosse um bombril, ele serve para tudo. Outra coisa que deve ser falada é o seguinte: o símbolo ele não funciona por si só, ele é uma ferramenta, ele potencializa a energia. O Chokurei é um símbolo taoísta. Ele dá movimento a si próprio e aos demais símbolos. Então, não basta você, mecanicamente desenhar o símbolo Chokurei. Você precisa fazer o mantra. Quando você desenha ele no ar, ou num papel, ou nas mãos, você está fazendo o yantra, que é o símbolo. Para ativá-lo, você tem que falar o nome dele. Aí todo mundo fala, mas qual é o nome dele? O nome dele é Chokurei. Entendeu? Isso é no nível 1. E esse nível 1, ele é muito focado para o autotratamento.
tá? Aí você aprende as posições básicas, tem diversas posições, mas você aprende, a gente costuma ensinar no sistema Usui tibetano as posições sistematizadas pelo William Lee Rand, que seriam 14 posições ou 12 posições. Tem gente que toca nos pés, outros não tocam, depende do mestre que está ensinando. E aí você foca nesse nível, você foca no autotratamento, e aí, como um treino, você passa a utilizar em pessoas muito próximas, parentes, amigos próximos, que desejem animais, mas é um nível que você trabalha muito assim, bem próximo da pessoa. Aí, se você quiser se aprofundar, você vai para o nível 2, que se chama Okudei. No nível 2, se aprende um grande conjunto de técnicas bem poderosas. Tem técnicas de percussão, tem técnicas de sopro, técnicas de olhar. Você ensina como técnicas de alisar, tudo por cima da roupa, obviamente. Então, assim, são técnicas bem poderosas, técnicas de se enviar reiki, né, à distância. Tipo assim, eu tenho uma pessoa que está lá no Japão necessitando de um reiki. Eu tenho possibilidade de enviar, porque aí você vai sintonizar o aluno com mais 2 símbolos, que é o Seireki, que trata do corpo emocional, e o Hon Shaze Shonen, que trata do corpo mental e possibilita você enviar reiki à distância. Então, o Seireki é um símbolo budista e o Hon Shaze Shonen um símbolo chinês, né? Você vê pelos próprios caracteres, né? Bom, lembrando que antigamente se diziam que os símbolos eram secretos. Então, você ia para um curso de Reiki, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com o meu professor. Você aprendia e aí depois tinha que jogar o papel fora do treinamento. Você não podia passar para ninguém, porque ele era secreto. E aí as pessoas, principalmente o Hon Shaze Shonen, que tem 22 traços, 22 tracinhos, né, para formar aqueles 5 caracteres que se interligam, a pessoa já nem sabia mais fazer. Então, por isso que às vezes você olha na internet, pô, mas esse está diferente daquele, nada está errado, entende? E o que acontece? Essas técnicas catalogadas são, no caso, assim, 21 técnicas, mas existem outras também, né? Sempre continua-se nos estudos. O Sensei Usui, quando estava vivo, né, ele partiu em 1926, ele só transmitia esse nível, que é o nível 2, para pessoas que alcançassem bons resultados e tivessem boa personalidade. Então, ele não transmitia para qualquer pessoa. Isso está na única entrevista que ele deixou. Tá? Isso está tudo catalogado. Já o nível 3, que se denomina Shinpiden, ele se subdivide em 3A e 3B. No nível 3A, você recebe um 4º símbolo, que é o Dai Kumyo, que é um símbolo também de caracteres chineses. E o que acontece? Você se torna um mestre interior, um mestre de si próprio. Ele não te habilita a dar aulas, nem a sintonizar novos reikianos, embora tenha gente que faça isso, mas não é o correto. O aluno recebe esse 4º símbolo e aí ele passa a ter maior quantidade como se fosse maior quantidade de energia. Ele pode mandar reiki à multidão, tipo assim, para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, às quintas-feiras eu tenho uma lista de uns 40 e tantos animais que eu envio reiki à distância para esses seres. Tem uma outra lista que eu tenho que tem mais de 60 pessoas. Então, através desse símbolo, você passa a enviar reiki para o planeta, para multidões, né? Multidões não precisa ser 1 milhão de pessoas, pode até ser, mas multidão pode ser 10 pessoas, 20. Sim. E aí, o nível 3B
é justamente quando você quer ser um professor, que aí você faz o professorado, você vai aprender a dar sintonizações ou iniciações, ensinar as técnicas, e é assim que se segue, né, nessa técnica. É. Nossa, eu posso dizer que é muito complexo, é bastante estudo, não é? Bastante dedicação, acredito eu, não é? Mas Sim, aí eu te apesar de pergunto, ser muito simples, viu, Zuleide? É muito simples, não tem nada de difícil, nada que ninguém possa fazer. Qualquer não, pessoa, de qualquer nível, qualquer religião. Agora, quem quer ser professor vai estudar a fundo, né? tem que estudar, lógico. E como você mantém essa sua conexão com a energia do Reiki? Conti, Hum, Penso, você tem um aprimoramento continuado nas suas habilidades? Como que você... sim, o que que eu faço? Primeiramente, eu sempre me mantenho, procuro me manter atualizada. Eu já fiz diversas vezes com o meu professor o nível 1, o nível 2, o 3A, o 3B. Eu já fiz o Karuna, o mestrado de Karuna várias vezes, o praticante Karuna 1 e 2 várias vezes. Ótimo, Eu estou em constante aprendizado com o Orei Doreiki, com essa minha amiga, que é a mestre sênior, né, do sistema lá do Japão, outra amiga minha de São Paulo. Então, estamos sempre estudando. E a outra forma de você se manter conectado é através do autotratamento. E esse autotratamento, a gente utiliza, né, uma técnica maravilhosa que se chama Hatsurei-ho, que é uma técnica de gerar ou emanar energia. Ou seja, a técnica ela engloba 4 outras técnicas. Uma que se denomina Kenyoku, que é banho seco, que é uma técnica de autopurificação, autolimpeza, que você, tipo assim, retira miasmas, que a gente suja o nosso campo etérico, energético, constantemente, né? Com nossos pensamentos, às vezes com preocupações, aborrecimentos, entendeu? E aí você, com o banho quente, banho seco, você vai limpando essas energias, certo? Depois você faz o Joshin Kokyo Ho. O que que é isso? É uma técnica de respiração, que ajuda você a manter a respiração profunda, ritmada, te coloca assim num estado mais de tranquilidade, de paz. E a técnica Reijiro, que não é bem uma oração, é uma conexão, que você vai fazer uma prece, algo que você possa sentir através do seu coração, para se ligar à energia. E a meditação Gachô. Gachô quer dizer mãos postas, unidas, para você ficar tipo num estado de meditação. Então, você faz o banho seco, faz a respiração, faz o Gachô e faz a técnica Reiki, que é a conexão com a energia. Então, eu busco me manter desta maneira. Eu e outros praticantes costumamos, né, usar desta maneira. Eu penso, eu, eu, eu penso, Mônica, que isso, na verdade, ele é mais uma prática, e ela dá um resultado e ela vem somar e complementar um tratamento médico, né? Sim. E eu queria saber um pouco sobre a sua prática profissional e os resultados aí que saem dos seus pacientes. Como é que você pode contar para a gente um pouquinho disso? Porque isso é Olha, praticamente um tratamento também, né? E é um ajuda nessa. tratamento. O que acontece? O Reiki, ele não visa, de forma alguma, substituir a medicina tradicional, os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, de forma alguma. Ele é coadjuvante, é uma técnica complementar. Então, o Reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde desde 2007, visando o tratamento auxiliar da dor. E em 2017, pouco antes de eu ir para o Japão, foi publicada uma portaria, no dia 27 de março, a portaria 849, que introduziu na Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde o Reiki. Então, ele é oferecido no Sistema Único de Saúde, no SUS,
ele já está presente em hospitais da Várias Alemanha há plantas, né? muitos anos. É verdade. Há pessoas que dizem, eu não posso afirmar, de que já há equipe de reikianos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Entende? Ele é uma terapia que ele é complementar à medicina. Então, o que vai acontecer? Ele ajuda a acelerar esse processo de cura, entendeu? Não é para a pessoa abandonar seus médicos. Por exemplo, uma pessoa que tem a pressão alta, ela não vai deixar de tomar o remédio. Pode acontecer de que, com a prática constante de receber como receptor, né, a energia Reiki, que ela possa diminuir a dosagem. Entende? Mas não é para parar o bel prazer, é uma coisa unida, é um somatório de forças, né? Ao E se meu ver, melhorar eu penso que se melhora o suficiente, o médico pode até retirar, mas o médico retiraria, né? exatamente. Então, tem assim, muita gente diz assim, fulano é meu paciente. A gente não usa bem esse termo, né? Porque paciente é mais ligado, mais voltado para os profissionais da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, né? Fonoaudiólogos. Nós não estamos nesse ramo, né? Nós estamos na parte de terapia holística. Então, é mais correto você chamar de cliente, entende? Não tenha dúvida. E você está me contando uma coisa assim, quer dizer, é uma trajetória desafiadora chegar ao que você está. Você foi para o Japão, eu sei que você estuda japonês, é verdade, para poder aprimorar o seu conhecimento. Fala um pouquinho desse seu desafio da própria vida para mergulhar nesse estudo que eu estou vendo, que apesar de você dizer que ele é simples, enfim, e É até simples. é, mas se você quer realmente se tornar um mestre em Reiki, né, uma pessoa, um professor no Reiki, exige de você um estudo muito mais aprofundado, Sim. como você está me mostrando que faz. Então eu pergunto como é que é isso na sua vida, né? Porque ela fica falando japonês com a gente lá, né? Porque, para quem não sabe, a gente faz Brincadeira, hidro parece. junto, né? Então ela fica falando japonês, a gente morre de rir, porque a gente não entende nada, ela brinca e tal. E ela é isso, quer dizer, é uma pessoa que realmente investe e muito nessa trajetória. Eu fico perguntando a você, quer dizer, como é que é isso, né, para você? Olha, no início, eu tinha assim, uma preocupação danada de errar a técnica quando eu fosse aplicar, porque você está lidando com um ser humano, você está tocando na aura de uma pessoa, né? No corpo de energia. Uhum. Né? A técnica pode ser aplicada em cima do corpo ou a curta distância, a longa distância. Então, eu tinha um medo de errar, eu estava muito apegada, sabe? Então, eu tinha medo, assim, para você dar um curso, você vai cobrar, você tem custos, né? Você vai dar apostila, coffee break, às vezes você loca um lugar. Então, a pessoa que está lá estudando com você está pagando. Então, você fica, ai, meu Deus, eu não posso errar. E se eu sintonizar a pessoa errado, se eu esquecer de fazer isso, se eu esquecer de fazer aquilo. Então, assim, eu ficava com essa preocupação, porque era muito apegada à técnica. Então, eu achava até que eu podia estragar a energia, ou então a sintonização não iria ocorrer, eu podia me contaminar. Existe uma técnica chamada caixa de reiki. A pessoa te faz um pedido, você pode botar meu nome na caixa? Aí eu boto, aí dá energia na caixa. Aí eu dizia assim, e se eu enfiar a mão lá dentro da caixa, eu vou me contaminar? Nossa, era tanta neura, sabe? Na realidade, depois assim, hoje já tem uns 10 anos que eu estudo, né? Então, hoje em dia, a gente dá risada, pensando, mas que sandice, como é que eu vou me contaminar com aquilo, né? Parece assim uma bobeira, de coisa de criança. Mas, na realidade, depois que eu passei por várias sintonizações, que fui para o Japão com o Johnny, né, e com os colegas e tal, e lá a gente começou a estudar com o Sensei Aoki. Ele é uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Eu fui só por causa de um retrato que tinha um quadro pintado, né, com a imagem do Sensei Aoki. Sabe quando você olha aquele quadro no Instituto de Reiki? Parecia que eu conhecia aquele homem minha vida inteira. E nunca tinha visto na minha vida. Só em foto, no livro, naquele retrato. Então, quando ele anunciou que a gente ia para o Japão, eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou, não quero saber.
E assim fui. Ele é uma pessoa assim, que ele tem uma energia, sabe? Um negócio que você não sabe distinguir, um negócio diferente. E aí lá, ele explicando para a gente, lógico, ninguém entendia bolufas de japonês, tinha tradutor, né? Era a Ansai Emiko, que é a mestre sênior do sistema Reidorei, e a Olivia Saito. As duas traduziam para a gente. E aí, essa técnica da caixa, ela não é uma técnica japonesa, ela é uma técnica oriunda do reiki tibetano, que William Hand trouxe para o sistema. E aí, o que acontece? Eu estou vendo lá eles falando de colocar os nomes dentro de um saco ou dentro de uma caixa, porque eles estão usando subsidiariamente. Então, pode colocar a mão no saco ou na caixa, puxar o papel, dar reiki no papel, botar na caixa. Aí você fala, gente, não tem nada errado. Eu não vi eles fazendo símbolo. Aqui, quando você aprende, você fica toda hora, ai, te curei, te curei, te curei, te curei. É tudo, ó. Eu lembro que eu fazia como é que fala? Eu dava aula de yoga para um casal reikiano, um amigo meu, e a gente fazia técnicas que só no mestrado que a gente aprende, a gente só faz em outro mestre. E aí, toda vez que a gente fazia a técnica, eu não falava o nome do símbolo, quando eu desenhava, eu fazia na mente, eu dizia, você errou, esqueceu de falar o símbolo. Aí eu dizia assim, gente, mas eu lembro que quando eu estudei yoga, o mantra mentalizado, o mestre De Rose dizia que ele era muito mais forte, muito mais potente do que o mantra. Ele, não, mas tem que fazer. Aí lá caiu minha ficha. Nada está errado. Se você, por acaso, vai sintonizar, lógico que você tem que procurar fazer tudo da melhor maneira possível. Mas se você errar, não há problema algum. Você é meramente um canal, né? Você faz as técnicas para gerar energia, se autopurificar, para aplicar energia a si próprio e outro e transmitir. O reiki é puro amor. Você faz com boa vontade, sabe? Então, se você errar, não vai ter problema. É uma técnica que não está ligada a religião nenhuma, mas é uma técnica espiritual. Você capta essa energia cósmica universal. Então, eu percebi que nada estava errado. Aí, quando foi na pandemia, eu tive a felicidade de fazer um curso online com o presidente da Associação de Reiki de Portugal, o João Magalhães. Ele é sensacional também. E lá ele falou uma técnica que a gente faz, né, de autotratamento. Eu perguntei, tá, se eu não botar a mão direita, eu posso botar a mão esquerda? Ele, claro, nós temos duas polaridades, yin e yang. Então, você pode se experimentar, num dia colocar a mão direita, no dia a esquerda, e papapá. E aí ele lançou um livro dele no português do Brasil, né? Edição brasileira. E eu comprei esse livro. Como sou muito curiosa, eu resolvi abrir o livro. Na hora que eu abro, aparece uma citação que não é dele, é do Sensei Doi Hiroshi, que é um outro grande mestre de Reiki, só que é de Kyoto. Ele diz assim, faça os símbolos, faça tantas vezes quantas forem necessárias até não precisar mais deles. Oh, Então, Olha, nós, encarnada. professores, temos que nos ater à técnica para ensinar quem está começando na jornada do Reiki, quem já é reikiano, mas não pratica, tipo a Beatriz, para relembrar, entende? Mas, por isso que eu digo, é simples, não tem nada errado. Você não precisa depois ficar tudo na forma mecânica, sabe? E em relação ao japonês, como eu disse, fui no Japão em 2018, não sabia nada, mas sempre gostei da cultura, e um dia estou no Facebook, isso em 2020, antes da pandemia, um mês antes da pandemia, e vejo assim, a Escola Modelo Nikkei oferecendo vagas para iniciantes. Aí eu pensei assim, ué, por que eu não posso estudar isso aí? Tudo bem que eu já estou coroa, estou aposentada, posso fazer o que eu quiser. Eu vou me desafiar. E lá fui, me inscrevi, comecei a estudar, peguei uma professora maravilhosa, veio a pandemia. E aí eu falei, poxa, e agora? Aí a Nikkei se adequou aos moldes online e continuei com a professora. E aí ela me anunciou que ia sair de lá, e eu falei assim, se você sair, eu saio também. Porque é uma língua dificílima. Se você não pegar um professor que você se entrose, não vai para frente.
E aí eu passei a estudar com ela. Aí eu falei assim: agora eu quero começar tudo do zero. Aí, ó, do zero não, porque você já aprendeu o hiragana, que é um dos alfabetos que escreve palavras japonesas, e o katakana, que vai escrever palavras de origem estrangeira. Não vai voltar para o zero. Eu falei: não, mas eu quero voltar para a lição 1. Então, eu e mais uns 3 alunos que a acompanham, voltamos lá para o 1, porque realmente é muito difícil. Então, assim, foi bom pelo Reiki, porque as técnicas são japonesas. Então, os nomes são japoneses, mas não quer dizer que você tenha que falar o nome da técnica em japonês. Claro que não. Mas eu estudo porque é um desafio. É para eu manter a minha mente afiada, sabe? Sim. Quem sabe driblar o Alzheimer, a demência, alguma coisa assim. E até Então, estudo. sintonizada com a origem, né? E está Eu sintonizada Exatamente. vibracionalmente com a origem. Aí você vê, o primeiro mestre era japonês, as É. técnicas são japonesas, eu gosto da cultura, Sim. e assim estamos indo, e é um grande desafio para Uhum. mim. Uhum. Agora me fala um pouco, como você vê o futuro do Reiki, a importância dele na saúde, no Olha, bem-estar? Como que você vê? veja bem, eu acho que o Reiki, como as demais terapias holísticas, todas elas, estão ganhando muito espaço, cada vez mais. Cada vez mais pessoas estão vendo a importância, né, de se manter não só na parte da medicina convencional, como as técnicas holísticas. E uma coisa interessantíssima, agora, no mês de junho, no dia 6 de 2024, publicou uma matéria no G1 do Globo, dizendo a seguinte coisa: o Ministério do Trabalho anuncia a inclusão de 19 profissões em Guia Brasileiro de Ocupações, e o terapeuta Reiki é uma delas. Olha, Olha que maravilha. Muito legal. Interessante. Então, Muito assim, interessante, muito bom. Eu sei que eu aprendi muito, hein? você tem aqui, contraindicação, o rei? olha, não é que exista uma contraindicação. É dito por alguns autores que, por exemplo, em caso de fraturas, que você não deve aplicar o reiki imediatamente, porque tem até a possibilidade de você, da fratura, se consolidar. Isso é uma hipótese. Alguns falam que sim, outros falam que não. Outro fato seria assim: você engessa a perna, depois aplica, e não aplicar antes. Coloca no lugar primeiro. Exatamente. Outra indicação seria em casos de epilepsia, que você não deveria aplicar reiki durante uma crise epilética. Imagina Isso que é seria falado dia, não é? nos cursos que eu fiz com o sensei, né, que é o mestre John Descartes. Outra coisa seria que você não deveria enviar reiki para uma pessoa que estiver passando por uma cirurgia. Ok. Aplica antes da cirurgia E ou depois. aplica depois, ou envia para os médicos que estarão lá realizando, né, a cirurgia. Porém, eu já li em outros lugares que não haveria problema. Pelo sim, pelo não, eu, Mônica, não aplico. Entende? Mas Eu, faz sentido, né? Mas também faz acho. sentido. E me diz uma coisa, e reiki Uma para quem já vez, se foi? isso segundo o Johnny, ele diz que é maravilhoso. A gente aprende. Eu, por exemplo, no meu caderno de Reiki, eu tenho é uma técnica tibetana, eu tenho uma parte do caderno destinada a pessoas que desencarnaram, que foram da minha família ou amigos. E aí, quando eu dou Reiki nesse caderninho, que eu reativo o caderno, eu mentalizo essas pessoas que estão lá. Segundo ele informa, esses desencarnados recebem a energia como se fossem pétalas coloridas, Oh, rosas, lilazes, Lindo, azuis, recebem a lindo, energia. lindo. Que mais que eu poderia falar? Eu dei um curso só para reikianos
que podia ser nível 1, 2, 3, só sobre animais. E aí estávamos falando sobre isso. Tinha uma veterinária fazendo. Ela disse para mim que ela foi fazer uma cirurgia numa cadelinha e que os donos eram reikianos. Ela disse que a anestesia não pegava de jeito nenhum na cachorra. E aí ela saiu, foi conversar, né? Saiu da sala, pediu para conversar com os donos se eles podiam um pouco de parar de enviar reiki. Ela disse que quando eles pararam, ela conseguiu anestesiar. Então, assim, há os que falam que Faz não devem sentido. e há os que dizem que não tem problema. Eu prefiro não experimentar. Bom, eu Entende? acho que a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2 da entrevista. Muito bom, viu, Muito bom. Mônica? Tem Muito muita bom. coisa, sabe, Interessante, né? falado Muita sobre a coisa. técnica, sabe? É muito bacana, sabe? Muito legal mesmo. Eu sou bastante apaixonada. Eu gostaria de ter o propósito e a vontade e também poder ter tempo para fazer reiki, que eu Sim, acho muito bonito. é assim. É muito Eu fico interessante. pensando de você, por exemplo, mandar reiki para as pessoas que já faleceram, da sua família e Sim, tudo. Eu fico pensando muito no japonês. Ele tem a tradição sim, de cultivar os antepassados, né? E isso é uma exatamente. coisa assim que eu acho maravilhoso, né? Esse agradecimento de que você só está aqui por conta de seus Sim, antepassados, né? é Acho muito verdade. bonito. Você, Essa cultura é muito bonita, né? Uma cultura bonita. com certeza. É, Olha, É, ótimo. ótimo, adorei. Volto a dizer muito boa entrevista. Ah, obrigada. muito bom, Muito excelente. Tenho bom. Muito certeza que vai bonita, ser. muito Você vai querer delicada. deixar um contato seu, uma coisa assim? Posso deixar. Eu tenho meu e-mail, né? Que é monicaroberto1@gmail.com e o meu celular, que é 21 99768 8344, que é inclusive o WhatsApp, né? Uhum. Agora, tudo isso, a minha dúvida, eu não tenho postação de mão, ou quando você fala tem movimentos Horas, né? é Olha, isso que Ozirei, uma hora eu você entendi como se pode, fossem movimentos. você pode trabalhar com imposição de mãos por cima ou pode chegar próximo a tocar. Existem pessoas que não gostam de toque. Não, O fato, por exemplo, de você tocar, você sente uma energia gostosa, sabe? Meio assim quentinha e a tal. gente Só mesmo que você fazendo, deve você sente. respeitar as pessoas. Tem gente que não gosta de toque. Então você pode impor as mãos por cima, alguns centímetros acima do corpo da pessoa. Você pode enviar a curta distância ou a longa distância. Quando você falou olhar, já Às não tem mão, vezes, já não tem às nada, tem olhar. vezes você está num local e aí você sente que a pessoa te pede um reiki, mas que você, naquele local, ficaria estranho você desenhar os símbolos, fazer os mantras e tal. Você faz tudo no mental e direciona o olhar. É um olhar que não é olhar, é um olhar Sim. desfocado, É. com a intenção de enviar a energia reiki àquela determinada pessoa. Entendeu? Esse eu nunca tinha, eu sempre imaginei que era mão, achei muito interessante. É a técnica que se chama em japonês Yoshiro, técnica através do olhar. Tem técnica que é de sopro, entendeu? É um sopro próximo. Você chega a colocar a mão, às vezes tem um lugar que você sente que tem um determinado bloqueio. Uma das técnicas é você tem lugar que você pode assoprar direto, você não vai dar uma baforada na cara da pessoa. Então você É, coloca a mão e sopra por cima, né? Entendeu? interessante, olha aí. Você está sem som, Lindalva. Eu tirei seu Tem som porque você técnica ficou falando, né? de você enviar reiki pela Ah, fotografia, com um substituto. O substituto pode ser uma pessoa, pode ser um boneco, entendeu? Pode ser Mas várias nunca coisas. Tem movimento, muita. não tem movimentos corporais, como pode ter no yoga, ou Não, em que não, você não é. ativa essa energia. Não, Ok. Ô, não. Mônica, sabe o que que eu, Interessante.
Sabe o que que eu achei interessante? Isso. Quando você falou uma coisa que para mim marcou bastante, que você aplica só se a pessoa for receptiva, se essa energia, É, você puder, essa pessoa se abrir para receber. autorizar, autorizar. Mas ela tem que autorizar verbalmente ou se ela ceder. Olha, Existe sabe o que um acontece? modo de. Tem gente, por exemplo, que não quer. Às vezes você vê uma pessoa dizer, falar assim para mim, ah, eu tô com dor no lugar tal. Ah, você quer que eu envie o reiki para você? Não, não quero. Eu deixo a pessoa livre, É lógico. entendeu? Totalmente livre. Existe um negócio que chama-se livre-arbítrio. O que é bom para mim pode não ser bom para determinada pessoa. Ou então ela pode não simpatizar com aquele reikiano, querer receber de outra pessoa, você está entendendo? Então é assim, quem vai receber, por exemplo, quando eu vou enviar reiki, seja para um amigo ou de forma profissional, eu vou combinar, se for à distância, eu vou combinar um horário com a pessoa pode estar me olhando na tela ou não, entende? E se Ela tem que estar tornar disponível, né? receptiva a Receptiva. receber energia, ficar deitadinha ou sentada com uma musiquinha, colocar uma luzinha, tipo, sabe? Uma luzinha verdinha, azul, a que preferir, entendeu? E ficar quietinho ali, imaginando que a energia está indo, Está você fluindo, entende? né? Você falou que Exatamente. tinha uns casos que você queria Olha, trazer, já que estamos tem aí. casos, assim, eu tenho vários, mas assim, por exemplo, uma vez eu fui chamada para atender, fui chamada por uma vizinha para atender a irmã dela, que é outra vizinha. E aí eu cheguei, a pessoa estava, eu não conhecia a irmã dela. A pessoa estava um calor, estava sol, ela estava no quarto escuro, com um edredom dessa grossura. Ela já tinha ido umas 2 vezes no Papadó, estava se sentindo mal do estômago, tudo. E aí, lá fui eu. Aí cheguei, eu comecei a aplicar o reiki, o sui, à distância, porque ela estava tão mal, que o edredom era tão grosso, e eu fiquei perto dela, né? Mas a curta distância. E aí eu resolvi utilizar também o Karuna Reiki, que ou age em outra frequência. São outros símbolos e trabalha outras frequências. E fiquei com ela numa sessão lá de mais ou menos 60 minutos. Aí, quando terminou, eu desliguei meu sonzinho, né? Recolhi tudo, minhas coisas devagarinho, sem fazer barulho, para não. Eu achei que ela estava dormindo. Ela olhou para mim: onde você vai? Eu falei: eu vou me embora. Não, peraí. Sentou na cama, tirou o edredom. Peraí, que eu estou morrendo de fome. Ela não comia 3 dias. Puxa, E tudo que ela comia, ela botava para fora. Aí ela foi lá na sala, a irmã dela estava lá, a pessoa que trabalha com ela também estava lá. Eu estou com vontade, estou com uma fome, eu quero comer batata cozida, amassada, com azeite e sal. Então, assim, você recebeu o retorno assim, imediatamente. Nossa, Imediato, Foi imediato. incrível. Uma outra pessoa que eu atendi, ela tinha passado por cirurgias gravíssimas no abdômen, e aquilo sempre abria, ela estava com uma infecção enorme, e uma pessoa muito amiga me chamou, que era médica, que é médica, né? Clínica médica, e oncologista, me chamou se eu podia atendê-la, pelo lado assim do amor. Lá foi eu. E aí ela abriu aquela ferida, eu não sei nem como não caí dura, porque dava para ver a tela dentro do abdômen dela, aquilo tudo aberto. E aí começamos a tratar na parte do mundo da energia, além dos curativos que essa minha amiga fazia. Fazia dia sim, dia não. A médica, né? Então, no dia seguinte que eu fiz, a amiga médica me liga, ela assim, Mônica, eu estou assim impressionada. A regeneração celular começou a subir, né? Aquela carne de dentro para cima, ela conseguiu depois até tirar a tela, aquilo veio para cima. Sim, coisas assim interessantíssimas. ai, Em relação a resgate de animais, assim, com o reiki, sabe? Depois que eu comecei a cursar o Karuna, eu resgatei um pássaro que eu tenho aqui em casa, na piscina do meu prédio. Então, foi, assim, uma sensação muito bacana, muito incrível. Muitos pássaros vêm aqui na minha janela, às vezes doentes, inacreditavelmente. que bonitinho esse pediatra. É,
É muito interessante. Já fiz reiki num gambá aqui, que estava na piscina próxima, aqui no condomínio. Estava todo mundo perturbando o bicho, e tal, e eu fazendo até o pessoal do resgate chegar. Conseguiram, até o bebê que pensava que estava morto, desse tamanico assim, estava lá, vivinho da Silva, levaram embora. E a experiência mais tocante para mim foi a da minha cachorra, que estava muito doentinha, a Jade, isso em 2022. Ela já tinha problema nas adrenais, estava cardíaca, pressão arterial elevada. E por que eu estou contando isso? Para dizer que o reiki também ajuda a partir. Que às vezes a gente se apega muito e não quer deixar aquele ser partir. Então eu estava muito preocupada, porque um dia antes da partida eu tinha feito uma ultrassonografia e deu problema nos pulmões. E aí, naquela noite, foi muito triste, porque ela começou a ter uma respiração muito ruim. Aí, de madrugada, eu contactei a veterinária e falei, olha, eu acho que a gente vai ter que tomar aquela atitude extrema, mas não gostaria de fazer, mas não quero vê-la sofrendo. Aí eu sei que eu estava deitada, eu levantei, peguei ela no colo, fui para o quartinho de empregada, sentei lá com ela, parecia que estava pelando, e aí eu comecei a pedir a Papai do Céu, aos seres de luz, a todos que pudessem me auxiliar, que me ajudassem a fazer o desligamento dos centros de energia dela e dos canais de força, que são chamados, né, de chakras e nadis. Olha, realmente eu fiquei fazendo por mais de 1h30, quase 2 horas, mas tive a felicidade dessa cachorrinha. Ela partiu com a mão, com a cabecinha dela aqui na minha mão, o olhar que ela me deu, eu falei assim para ela, filhinha, pode partir. Ela me olhou, eu chamei meu marido e falei assim, vem se despedir dela. Ela fechou o olhinho e apagou. Então, foi assim, sabe? A gente tinha combinado, eu e a veterinária, ó, se chegar 9 horas ela não for, vamos fazer a eutanásia. Ela partiu exatamente às 8 e pouquinho da manhã. Então, foi assim. Aqui em São Paulo, você tem todos os sistemas de saúde aqui de São Paulo, inclusive aqui onde eu estou, a medicina holística, a técnicas holísticas acontecendo, inclusive o reiki, né, atuando também. Sim. Muito, São muito Paulo, interessante tudo é mais isso. efetivo, né? Tudo começa primeiro. Aí que, né? Eu gostaria que você também falasse um pouquinho duas coisas. Primeiro, eu queria saber se existe alguma contraindicação. E a segunda é o seguinte: que conselho você daria a um novato do reiki, a uma pessoa, como é que ele se tornaria um praticante, ou até mesmo um mestre? Para quem está interessado em fazer, Olha, em seguir esse caminho. eu não teria bem um conselho, né? Porque conselho a gente não deve dar a ninguém. Eu daria, assim, mais uma orientação. Se a pessoa deseja seguir pelo mundo da energia, o reiki é uma das ferramentas, né? Então, o que ele deveria fazer? Primeiramente, buscar um bom mestre de reiki, alguém que seja realmente capacitado a ministrar um bom curso. Para saber, ele tem que ser devidamente capacitado, ele saber dar as iniciações. Você deve saber quem é esse professor, quem foi o mestre dele, que mais? Observar o comportamento do mestre, porque, na realidade, muita gente pensa assim, um mestre de reiki, ele não é um ser iluminado, ele é um professor. Ele leva esse título de mestre por ser professor, alguém que estudou um pouquinho mais, além do nível 3A, e que está repassando as técnicas. Então, esse professor ele tem que se manter atualizado, fazer reciclagens, buscar outros sistemas, entendeu? Não precisa ter 3 milhões de sistemas, a gente faz porque a gente gosta, sabe? Você fala assim, E você tem um tem monte de escolas curso. de reiki? Tem escolas? Quando você fala para dar a formação, existe, por exemplo, São Paulo tem escola de reiki, no Rio tem escola de reiki. No Brasil todo. Então, normalmente, essa escola, ela deve ser ministrada, deve ter alguém que E, supervisiona olha, isso.
falar. escolas para Por saber exemplo, a eu não sou qualidade ou uma não? escola. Eu tenho a possibilidade de dar alguém. Eu quero. Eu gosto muito de dar curso personalizado. Eu não tenho um espaço de reiki, sabe? Às Ah, vezes uma pessoa quer ter curso comigo, eu dou de forma personalizada. A pessoa pode vir à minha casa, eu posso ir à casa da pessoa, dependendo onde é. Se for um ok. grupo maior, eu posso locar um local. Eu já dei aula aqui no meu Entendi. condomínio, loquei o salão de festas, entende? Não necessário uma escola. Tem Ah, pessoas que ok. têm a possibilidade de ter um espaço de reiki. Ah, Por ok. exemplo, meu professor é um instituto de pesquisa, o Johnny. Ele está na área desde 1996. No Ah, sim. norte-americano, lá nos Estados Unidos, o Lee Ranger é a Ok. maior escola de reiki do mundo. Tem várias, Ah, né? ok. Então, nós estudamos os Ah, métodos, né? ah, Então, eu acho que aquilo que eu falei, nós não somos seres iluminados, somos apenas pessoas que continuamos os estudos e ganhamos esse título de mestre por ser um professor, podendo, né, dar iniciações ou sintonizações e ensinar as técnicas. Então, a gente está sempre em constante, um aprendizado, né? polimento, sabe? Polimento, a gente está se polindo todo dia. Por isso que é interessante o Gokai, que são os 5 princípios do Reiki. Não sei se vocês sabem quais são, né? Não, eu Que é não só conheço. por hoje não sentirei raiva. Só por hoje não me preocuparei. Só por hoje serei grato. Só por hoje farei meu trabalho honestamente. E só por hoje serei gentil com todos os seres vivos. Então, Ah, quais muito são para bonito. mim os mais difíceis dos princípios de seguir? É o não me preocuparei. Quem não se preocupa nesse mundo? Mas assim, você tem que fazer todo dia, né? Você pode, não Muito é que bom, vai se muito deixar bom. de se preocupar, E tentar, saber né? como lidar com a preocupação. Não é que E você não vai sentir raiva, é como lidar com essa raiva, entende? é lógico. E Então, o que e outra você orientação teria, seria praticar constantemente. viu? O que você teria para falar para quem vai te assistir, os espectadores? Hum, Que mensagem você poderia passar para todos a nós? mensagem seria essa, entendeu? Buscar estudar, saber com quem você vai estudar. Bom, o que eu posso dizer? Qualquer tipo de estudo ou aprendizado é muito saudável. Hum, E estudar o método Reiki não é nada diferente disso, pois há muito ainda a ser descoberto. Então, você que é reikiano, seja de que nível for, ou se você ainda não é, saiba que o Reiki é baseado no amor e também é uma excelente ferramenta. Não há uma maneira certa ou errada de se utilizar a energia Reiki, que, por sinal, está disponível para todos nós 24 horas por dia. é o amor, não é? E É, com o amor, exatamente. olha, Então, foi um prazer é a mensagem. imenso. Olha, Muito imenso. obrigada. Eu que Estou agradeço. Deu uma orgulhosa aula que para a gente estamos. aqui, Estou me Isso, eu sentindo fantástica. aprendi. iluminada. Estou me sentindo com um pouco Que de bom que reiki você aqui. veio. Que bom. Viu? Obrigada. Muito Olha, agradeço obrigada, viu? muito por Beatriz, por vocês, o Leide, Lindalva, pela confiança, por me chamar para falar um pouquinho do que eu sei sobre essa técnica de luz. Então, vou finalizar fazendo meu agradecimento em japonês a vocês. Ah, Hontoni arigatou gozaimasu. Ontoni arigato. arigatou gozaimasu. Ontorias Brigatosa e mais. Um É isso beijo para aí. você. Beijo. Olha, Obrigada. beijo para vocês também. Muito obrigada. Obrigada a você.